o papel e a importância da oração. E na próxima vez sobre os elementos doutrinários da oração. Tá bom? E por quê? Eu estava aqui quando desde que iniciou o culto, observando. E se vocês pararem para refletir e notar toda a dinâmica de um culto, você vai ver que ele é bem pedagógico. O nosso Deus é um Deus pedagógico. Tudo que Jesus fazia, ele ensinava na teoria e na prática, contava muitas histórias e instituiu, com base no livro de Atos, a igreja e o processo de culto de modo pedagógico. Por que de modo pedagógico? Porque o nosso Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus é um Deus que interage. Então é um Deus que ele chama você, ele se revela a você, e nesse revelar-se a você, não só o amor, falando de cruz, salvação em Cristo Jesus, mas também Deus vai te ensinando progressivamente todos os princípios e padrões que Deus tem para a sua vida. Casamento, trabalho, faculdade, liderança de igreja, as suas lutas e desafios. É um Deus que se manifesta pessoalmente, mas também trabalha coletivamente. E nesse Deus que se revela, ele sempre procura nos ensinar. Por isso que uma das grandes frases ou expressões que nós usamos dentro da igreja reformada ou da igreja presbiteriana é a ideia da aprender, entender, refletir, conhecer. O grande sistematizador da teologia sistemática, que é da igreja reformada, João Calvino, em uma das suas obras ele vai dar essa expressão da importância de nós conhecermos Deus. Ele vai dizer assim, de que quanto mais nós buscamos conhecer Deus, mais nós compreendemos quem nós somos. E por saber quem nós somos, nós chegamos à conclusão que mais precisamos de Deus. Que ele fala da nossa limitação e da grandeza de Deus. Mas como um homem desse vai afirmar tal tese? Conhecendo quem é Deus. E no nosso culto nós tivemos aqui várias orações. O nosso assunto de hoje é a oração. Tivemos aqui várias músicas que foram cantadas, louvores ao Senhor. E agora temos o momento da reflexão da palavra de Deus. Mas em todo momento, inclusive nas orações, teve um processo de ensino e aprendizado. Teve um processo de quem orava, seja uma frase ou seja uma frase mais longa, estava manifestando um processo de ensino e aprendizado. E é aqui que nós vamos trabalhar sobre a importância da oração. Não vou fazer aquela pergunta clássica, tá? Se Deus conhece o teu coração, se Deus conhece todas as coisas, por que você ora? Todo mundo faz essa pergunta. Eu acho que as respostas diversas foram dadas para isso. Mas eu queria ir além, falar hoje sobre qual é o papel na oração da igreja. Então, quero falar especificamente sobre a igreja em oração, a oração coletiva, a oração do povo de Deus. Por que coletivo? Porque antes de Deus trabalhar com a igreja, povo, Deus trabalha com você, individual. Para a igreja existir, Deus tem que se revelar, chamar, fazer o encontro individual com pessoas. Depois ele trabalha com o povo. Na mensagem passada nós falamos que Jesus era o bom pastor e que ele chamava as suas ovelhas pelo nome, as ovelhas ouviam e o seguiam. E quando as ovelhas o seguiam, se tornava um rebanho. O processo é, Deus chama pessoas, Deus trabalha individualmente, pessoalmente, com pessoas, coloca pessoas no coletivo, igreja, para que Deus continue falando com as pessoas. Então Deus é um Deus que ele fala com você. Por isso que na sua casa, no seu quarto, dirigindo o carro, em qualquer momento você está orando e falando com Deus. É o teu momento pessoal com Deus e você, Deus e você, naquele diálogo.
Eu sempre falo que muitas das minhas orações que está entre eu e Deus, eu estou até às vezes tentando brigar com Deus. Foi o que o Marcelão falou aqui na oração dele, né? Por que, Senhor? Sempre comigo, é tão difícil. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, porque eu estou sempre falando com Deus e Deus me responde, sempre. E muitas vezes Deus responde assim, é assim porque eu quero, ponto. Deus não tem obrigação de me dar explicação nenhuma, porque Ele é Deus. Mas eu tenho a minha vida e a minha oração pessoal. Mas tem esse momento tão gostoso que a gente vem na igreja, e é onde as pessoas oram. E a igreja diz, amém. Amém. Vamos ler o nosso texto? O verso 23, capítulo 4 de Atos, verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, a Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus amados, aqui a nossa história está no contexto onde, no capítulo 3, onde Pedro e João, eles estavam no templo, no horário de oração. E entrando nesse templo, eles encontraram à porta formosa um homem que havia 40 anos, um jovem de 40 anos, né, minha idade quase ali, jovem, bem jovem de 40 anos, que não andava, coxo de nascença. Por várias vezes, Pedro e João passaram e viram aquele homem ali. Talvez deram algumas esmolas já para aquele homem, mas num dia específico, num dia normal de um judeu ir ao templo para fazer oração, a caminho da porta formosa, o Espírito Santo de Deus falou com Pedro e João, dizendo, agora pare, olhe para esse homem e lhe cure. Vejam, vários dias eles já tinham encontro com esse homem, mas agora no momento específico, ímpar, no momento diferente, Deus manda Pedro parar de falar com o homem coxo. E aquela conversa, né? Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aquele homem começa a saltitar, pular, e as pessoas que estavam ao redor, indo para a oração, uma grande multidão, fica encantado, admirado, e começa o maior barulho. Isso vai chamar a atenção do povo. Eu destaquei porque Pedro recebeu naquele dia a ordem de curar, é porque aquela cura, além de abençoar aquele homem, tinha um propósito maior. Chamar a atenção para o próximo passo. Qual era o próximo passo? A multidão vai questionar Pedro. E Pedro, mais uma vez, ele vai dar o seu discurso. Ele vai mais uma vez dizer que aquela cura foi feita em nome de Jesus. Por que isso é importante?
Porque para muito da multidão que estava ali, Jesus havia morrido. O corpo sumiu. Eles não acreditavam, eles acreditavam mais nas mentiras dos soldados. E agora Pedro está afirmando: Jesus está vivo. Ele ressuscitou, e é esse Jesus que ressuscitou, que curou esse homem. Esse Jesus que vocês mataram, que vocês humilharam, que vocês cuspiram, que vocês traíram, que vocês venderam, esse Jesus está vivo. Então se arrependam e olhem para esse Jesus. E acontece que uma multidão de gente ali vai levantar as mãos naquele apelo final de Pedro. Não tinha um apelo ali, mas vamos dizer, e o povo vai dizer: nós queremos mais de Jesus. O que isso levou? Esse barulho, essa movimentação no templo, os religiosos que tinham a função de calar o Jesus e calar o povo, como nós vimos, ou dos fariseus, aqui pegam Pedro, pegam João, levam ao Sinédrio. Sinédrio é um tribunal da cidade. Porque eles queriam silenciar aquele tumulto que estava acontecendo. O Sinédrio vai questionar Pedro e João para tentar encontrar um motivo para acusá-los, matá-los em praça pública. Mas eles não tinham provas contra. Até então não tinha uma lei obrigando eles a não falar do Evangelho. E a prova da ressurreição, da cura, isso não tinha como negar. Porque todo mundo conhecia aquele coxo que há 40 anos estava assim, e era inegável que houve um milagre ali. Então o Sinédrio resolve soltar Pedro e João. Mas antes de soltar, o Sinédrio disse a seguinte frase: a partir de hoje, vocês estão proibidos de falar em qualquer lugar desse tal de Jesus que está vivo. Nós estamos liberando vocês. Vocês não vão ficar presos nem vão morrer. Mas vocês vão sair daqui com a seguinte lei: aquele que for pego falando desse tal de Jesus que ressuscitou é o Senhor, será preso, julgado, porque temos uma lei agora, e será morto. Soltou Pedro e João, e eles voltaram para o nosso texto. Então, nosso texto inicia dizendo que eles, uma vez soltos, Pedro e João, foram aonde? Foram ao lugar que os irmãos estavam reunidos. E os irmãos estavam reunidos para quê? Para orar. Qual era o motivo? Ou qual era o tema daquele culto de oração da igreja? Qual que era a temática? Os irmãos se reuniram em questão de urgência e emergência, porque nós temos uma demanda para orar, temos um tema para orar. Nós temos 2 irmãos presos, Pedro e João. E por causa, e por amor, e porque somos um só povo, nós vamos nos reunir para clamar a Deus, o quê? Deus, liberta os meninos. Deus, olha, eles não fizeram nada de errado. Pelo contrário, estão cumprindo uma ordem: ide pregar o Evangelho. Deus, nós clamamos, solte os meninos. E a igreja estava em oração. De repente, abre-se as portas daquela igreja, daquela casa, que não tinha o ar-condicionado maravilhoso que tem aqui, né? E aí Pedro e João falam assim: ei, podem parar de orar. Deus ouviu as orações. Eu fico imaginando, glória a Deus, aleluia, depende se estava mais empolgado aquela casa de oração. Mas Pedro e João dizem assim: mas agora nós vamos continuar orando, porque temos um segundo motivo. Temos uma ameaça. E qual é a ameaça? Tentando silenciar e calar a pregação do Evangelho. Agora eles vão se reunir com a igreja para clamar a Deus
Por esse motivo, estão tentando nos proibir, nos ameaçando de morte, se nós continuarmos sendo obedientes à pregação da palavra. Aí tem a descrição da oração que foi feito, e a igreja unânime vai dizer amém. Essa oração tem duas coisas importantes, que eu vou adiantar aqui para a próxima semana. Primeiro, a oração diz: Deus, olhe para a ameaça. Está colocando a pauta. Deus, temos um problema. E qual é a pregação, qual é a petição? Deus, nos dê agora mais coragem, intrepidez, para pregarmos o Evangelho. Eles não estão pedindo livramento. Eles estão pedindo de que a igreja que estava ali não se sinta ameaçada e nem silenciada por ameaças externas, mas nos dê mais coragem, que a nossa boca não trema, que as nossas pernas não vacilem na hora da oportunidade de anunciar Cristo. Então, na verdade, podemos dizer que agora o bicho vai pegar. Porque a partir de agora que as ameaças reais de prisão e morte vão começar a fazer parte da perseguição desses homens que eram discípulos, agora apóstolos. Essa é a nossa história. Esse é o nosso contexto. Não vou avançar mais na história, senão eu adianto muito a mensagem da próxima semana. Mas aqui, como eu falei sobre oração coletiva, eu queria trazer aqui alguns princípios rápidos, porque se eu for entrar em detalhe do texto, eu vou precisar de mais horas e mais cultos para fazer isso. Mas eu quero trazer uma reflexão de 3 momentos do papel e importância da oração coletiva. A primeira dela é que ela é uma ferramenta, é um instrumento de Deus para atender às demandas, para atendermos às necessidades. Como assim, Alex? A igreja, primeiro, estava reunindo por quê? Porque tinha uma necessidade. Os irmãos estavam presos. Agora a igreja continua em oração e reunida por quê? Porque há uma segunda necessidade. Existe uma ameaça. Meus irmãos, eu falava ontem com o pessoal, eu falava assim de que eu tenho um carro, e meu carro não é tão novo assim, e alguns vão tirar sarro e dizer que nem é carro, é um Peugeot, né? É um Peugeot. Então eu tenho que ter seguro. Eu tenho seguro. Renovei já de novo esse ano. Mas eu pago um seguro para não usar. Não é verdade? Mas quando eu precisar usar, o que eu faço? Eu aciono o seguro. Eu tenho plano não de saúde, plano de vida. Eu não entendo plano de vida, porque se eu morrer, quem vai ganhar é minha esposa, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho plano de vida, né? Mas eu pretendo que minha esposa não use tão cedo. Eu fiz faculdade, eu estudei, né? E fiz um curso de primeiros socorros para dar aula no Senai. Eu nunca precisei usar tanto os conhecimentos de primeiros socorros. Mas se acontecesse algo de imprevisto aqui e precisasse usar esse conhecimento, eu teria o conhecimento necessário para utilizar. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós aprendemos, temos ou fazemos, que nós temos como uma ferramenta. Se um dia eu precisar, eu dou conta. Eu tenho condições, eu tenho estrutura, eu tenho material, eu tenho conhecimento para solucionar isso. Na vida cristã, coletivamente como igreja, a oração também é uma ferramenta para quê? Para a gente resolver o que mais precisamos. Aqui era uma demanda. Primeiro, a prisão. Segundo, a ameaça. Mas podemos tirar uma demanda de dificuldade, mas podemos colocar, eu tenho um sonho na minha vida.
Eu tenho um projeto para a minha vida. Eu tenho desafios pessoais ou desafios como igreja. Eu tenho lutas diárias. Eu tenho problemas para resolver. Eu não sei o que é que você tem, ou o que a igreja precisa, ou aquilo que você mais. Ou se você não tem nada disso e está tudo bem com a sua vida, você levante as mãos para o céu e dá glória a Deus, porque você é um privilegiado. Mas a oração individual, mas aqui a oração coletiva, ela é uma ferramenta que Deus dá à igreja para se reunir, para buscar coletivamente em Deus soluções. Uma luz no fim do túnel, uma resposta de um projeto. O projeto pode ser pessoal seu. Mas a igreja ela existe para que você conte as bênçãos, como nós já cantamos aqui. Quando nós nos reunimos como igreja, eu conto bênçãos, para que você se alegre comigo. Mas quando eu olho para o Marquinho, eu vejo que ele não está bem, eu tenho que estar lá à disposição do Marquinho e dizer, e aí cara, conta o que está precisando, vamos orar. Ser um suporte, né? Ser um refrigério, ser um auxílio. Ou simplesmente, às vezes, ninguém quer falar, mas tem alguém do lado. A igreja, ela tem essa função de um orar pelo outro e juntos orar por uma coisa que você mais precisa. Ou ainda mais, o irmão lá orava oração pelos presbíteros, diáconos e pelo nosso pastor. Que bonito, né? Eu sei que a oração dele estava lá, o pastor Marcos, lá na mente dele, né? Se lembrou de mim, amém, né? Mas eu fiquei pensando, será que em Coronel Vivida tem alguém orando pelo Alex? Eu fiquei com uma invejinha santa, espero que alguém esteja orando por mim lá também. Sabe por quê? Porque a igreja ela tem uma ferramenta coletiva de juntos clamarmos a Deus por solução, por direção, por lutas que temos, por projetos que nós temos. Além de ser algo pessoal seu. A nossa igreja aqui de Chopinzinho tem projetos? Você deve falar assim, Alex, pergunta para os presbíteros. Mas se tem projetos e só os presbíteros sabem, e você não sabe, você nem ora por isso, então não é um projeto da igreja. É um projeto dos presbíteros. Se o pastor tem um projeto para a igreja e o presbítero ou a igreja não sabe, não é um projeto de igreja, não é verdade? É um projeto do pastor. Se os jovens se reúnem aqui da UPA, MP, e tem um projeto particular dele e ninguém mais sabe para orientar e orar por eles, não é um projeto da igreja. É um projeto de um grupinho. Mas quando nós temos projetos, metas como igreja, de esse ano ser um ano que a igreja vai evangelizar mais. Então nós temos um projeto que a igreja vai fazer aqui um curso de evangelismo e missões, ou vão para o IPEM, e a igreja vai ser uma igreja que vai tentar alcançar o máximo possível de pessoas. Ou tem um projeto que a igreja vai construir grupos familiares, que sejam bênção, que edifiquem, que construam. Ou a igreja tem um projeto de formação ministerial, de formar mais diáconos, presbíteros, músicos, professores. Eu não sei qual é o projeto. E todo projeto que você cria como igreja, você tem desafios e ameaças do próprio Satanás, do próprio mundo, de pessoas, para que esse projeto não aconteça. Mas nós temos uma ferramenta muito grande. A igreja pode se reunir e clamar a Deus por direção, por capacitação, por orientação, por sustento de pessoas, material humano, por sustento financeiro,
ou até mesmo pelas ameaças que estão acontecendo, para que Deus nos livre ou nos dê sabedoria, para termos intrepidez para anunciar. A ferramenta da oração. Do mesmo modo que você tem a ferramenta, porque Cristo na cruz conquistou o acesso a Deus que você tem, que você ora individualmente, a Bíblia fala que a igreja tem que se reunir para orar juntos pelos projetos, sonhos, problemas, demandas da igreja. Aí eu faço a minha pergunta para vocês. Igreja de Chopinzinho, vocês se reúnem para orar pelos sonhos e projetos da igreja? Se vocês se reúnem uma vez por semana, ou toda vez que tem no WhatsApp o anúncio, pessoal, vamos nos reunir na igreja para orar? Você vem coletivamente fazer a oração? Eu espero que sim. Eu espero que a sua vida de oração em casa seja excelente. Porque isso vai refletir que você crê em Deus. Mas também que sua vida coletiva, igreja, em oração, seja real. Não seja só no domingo. Porque é pouco. Ou, Chopinzinho está tão abençoado, que não precisa mais orar. Está tudo bom na sua casa, está tudo bom na sua vida, está tudo bem com a igreja. Então a gente não precisa mais orar coletivamente. Porque se está bom assim, se melhorar, estraga. Mas se precisa crescer, se precisa amadurecer, se precisa sonhar, se precisa resolver coisas, é somente quando nós dobramos os nossos joelhos ou rasgamos o nosso coração na presença de Deus, coletivamente como corpo, que Deus trabalha a favor do seu povo. Então o desafio é, precisamos acordar e ser uma igreja de oração. Isso começa com em casa. E o reflexo é uma igreja que juntos oram. Segunda reflexão, que tem a ver com essa oração, tem esse caráter pedagógico da oração. Tem esse papel pedagógico. O nosso texto, no verso 23 e 24, diz assim, de que quando Pedro e João chegaram e contaram a demanda para mais um motivo de oração, e ali eles começaram a orar, e diz que unânimes, eles concordaram com a oração, e tem a descrição, a narrativa da oração. Vamos esclarecer algo aqui importante. Aqui, nesse texto, está falando de que uma pessoa estava orando, e a igreja estava dizendo o quê? Amém. Por que nós temos essa certeza? Porque se todo mundo estivesse orando ao mesmo tempo, e ninguém estivesse entendendo nada do que o outro está falando, porque a voz audível de todo mundo e não ia ter compreensão, como que o autor do texto ia narrar o que foi orado? Ou será que ele ficou assim, ouvindo, assim, não, a do Marquinhos é porque fala mais alto, dá para ouvir mais, eu vou pegar só a oração do Marquinhos e vou colocar aqui. Não, eu vou pegar a oração de alguém, não, essa é mais bonita, do Tiago, Ele não escolheu pensado do meio da igreja uma oração bonita. Pois temos uma narrativa da oração. Ele está dizendo que a ideia de todos num só ânimo, numa só força, estavam ouvindo a oração, prestando atenção no que estava sendo orado e dizendo amém. Então quer dizer de que quando eles pedem, Senhor, nos dê coragem para pregar o evangelho, mesmo que custe a vida, o que a igreja falou? Amém. Por que isso é importante? Porque aqui tem o processo pedagógico de ensino e aprendizado.
Como eu disse no começo, o culto é pedagógico. Aqui temos dois lados importantes. De quem ora está expressando publicamente e as pessoas estão ouvindo uma confissão de fé. Quando você ora, você está expressando o que você crê. Quem está ouvindo está ou trazendo à memória aquilo que já estudou e crê, ou está ouvindo algo novo e vai passar a crer. É por isso que nós temos o culto familiar. Por isso que nós falamos muito na presbiteriana da responsabilidade dos pais em ensinar os filhos, junto com a esposa, a cantar, a orar, a ler a Bíblia em casa. É por isso que tem muitos materiais devocionais diários para simplificar o seu culto familiar. Porque a gente entende de quando o pai e a mãe pegam os filhos e lê a Bíblia com eles, e comenta o texto com eles, e ora. Nós estamos não só ensinando os nossos filhos, a esposa, o marido, a orar, a ler, mas estamos trazendo uma confissão do que nós cremos, porque eu oro, eu coloco publicamente aquilo que são as minhas convicções de fé. E quando o Marquinho, quando alguém está ouvindo eu falar ou eu orar, ele está dizendo, amém, legal, eu concordo, sim, é isso. E às vezes você não concorda e você diz, você fica quieto. Porque ele é pedagógico. Por isso que na igreja, quando alguém ora coletivamente, significa que esse alguém está ensinando. E a igreja está aprendendo. Deixa eu falar um pouco Tem uma família, lá em Coronel Vivida, que a senhora é muito tempo evangélica. Ela já passou por algumas igrejas evangélicas. E dos grupos familiares, há 1 ano e meio atrás, eu comecei a dar estudo para esse grupo familiar, e ela começou a participar, levou a sua filha, que nunca se encontrou em lugar nenhum, e um dia levou o marido, que era contra crente. Era anti-Bíblia. E na verdade eles já tinham expulsado um pessoal da igreja batista que tentou evangelizar lá. E quando eu fiquei sabendo que aquele homem ia, eu falei, Senhor, prepara as pernas, ou abre o coração dele. Um dos dois vai acontecer. Ou me dá perna para correr, ou o Senhor abre o coração dele. Porque não tem jeito. Deus abriu o coração dele. E antes de vir para cá, eu estava passando lá na igreja, na reunião com o pastor Marcos, ele me chamou, me puxou pelo braço e me deu um beijo na testa. É um senhor de idade. Só que a mulher que já tem tempo de igreja, ela tem um costume maravilhoso. Quando eu acabo o estudo e eu faço a oração final, eu descobri que a minha oração não é final. Eu acabo de orar, ela ora. A oração dela é a final. Não tenho problema com isso, não. Estou competindo a oração final. Eu já acostumei com isso. Mas a oração dela, teve uma vez que eu parei de dizer amém. Porque eu me perdi na oração. E eu descobri que eu tinha que ensiná-la melhor. Talvez a culpa era das confusões que estavam na mente dela. Ela começou a orar assim, Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa casa, por esse estudo maravilhoso, abençoe o nosso pastor Alex, que ele é uma bênção, e eu ali, amém, né? Até aí, amém, abençoa mesmo, Senhor. De repente ela parou e começou assim, mas repreenda, Espírito Zé Pilintra. Eu falei, meu Deus do céu, ele está orando para Deus, abençoe o pastor, enquanto está repreendendo o Espírito Zé Pilintra. Eu abri os olhos assim, será que é para mim? Não, ela começou a dizer, se tem algum espírito aqui na nossa cidade, do preto velho, e começou a repreender, depois voltou, obrigado, Senhor. Eu me perdi na oração. Porque antes ela estava falando com Deus, aí ela abandonou Deus e começou a brigar com o diabo,
depois ela deixou o diabo e voltou a falar com Deus. São coisas diferentes. Quem faz trabalho de libertação, trabalha com um momento de oração, de repreensão dessas coisas. Mas quando você vai orar com a pessoa, você está falando com Deus para essa pessoa. Mas a culpa não é dela e também é dela. Porque ela está expressando aquilo que ela aprendeu. Que ela aprendeu na internet, que ela aprendeu com coaches de fé, que ela aprendeu com pregadores digitais, ou até mesmo por alguns pregadores que talvez não tenham domínio, não conhecem as Escrituras e falam coisas que acham bonita e importante, como determinar, decretar, mandar Deus fazer as coisas. Eu tenho que ensinar a melhor. Porque quando ela está orando em grupo, ela está, esse senhor que é a minha ovelhinha nova, daqui uns dias, em vez de estar orando para Deus, ele vai estar amarrando Satanás. Mal começou a engatinhar na fé, já está aprendendo, com a oração da família, a brigar com o diabo. Ele nem se aproximou de Deus direito. Porque nós falamos na nossa oração aquilo que nós cremos. E as pessoas, filhos, grupos de estudo, as mulheres da SAF, homens ao PH, os adolescentes, os jovens, o incrédulo, ele vai ser edificado ou estragado com o que você está ensinando. Por isso, meus irmãos, que é de extrema importância que um cristão conheça a Deus. A frase de João Calvino. Por isso que nós falamos dentro do presbiterianismo da importância de estudar grandes porções da palavra de Deus. Por isso nós falamos da necessidade de você diariamente ler a Bíblia e você conversar com ela, de você estudar, de você fazer a reflexão, de você vir ao culto, você vir a uma EBD, você ter um grupo de estudo, você se preparar, ler bons livros confiáveis, para que você tenha conhecimento, para que você tenha confissão de fé, conforme a Bíblia ensina, conforme a Bíblia descreve, que a sua fé seja uma fé não em águas rasas, mas profunda nas Escrituras. Porque é quando você ora que você vai dizer o que você crê. Quando você fala, você vai dizer o que você acredita. E se você não tem profundidade, se você não conhece Deus, se você não conhece o agir de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, a tua oração, o teu ensinamento, ela pode ser prejudicial. Porque quando nós oramos, nós ensinamos pessoas. Por isso eu faço um desafio a você. Estude mais a Bíblia. As famílias, estudem mais a Bíblia. Mas Alex, não consigo sozinho. Tenho presbíteros dessa igreja que podem ajudar vocês. Tem os diáconos dessa igreja que podem ajudar vocês. Tem o pastor dessa igreja que pode ajudar vocês. Tem o Eduardo que está vindo aqui. Cadê o Eduardo? Está lá atrás, o gigante. Ele pode ajudar vocês. E se precisar de gente, a gente pega alunos do IPEM, trazemos para cá durante o final de semana para ajudar vocês. Então a desculpa que não tenho tempo, não consigo, não sei fazer, não cola. Porque quando nós queremos aprender, nós aprendemos. Porque Deus dá ferramentas para isso. E quando a gente está num culto, e nós oramos coletivamente, Deus diz, eu estou ensinando a igreja. Quando alguém ora. Aí você deve estar pensando, é sério isso, né, Alex? Pesado isso, não é? Quer dizer que se eu orar errado, eu posso prejudicar? É. Mas eu não estou dizendo para você usar isso agora e dizer, eu não vou mais orar na igreja, para não errar. Pelo contrário, você deve orar na igreja sim. O culto é participativo. Nós, igreja, precisamos um culto a Deus. Ore sim, cante sim. Mas o desafio é, aprenda, cresça.
busque. Tenha maturidade no conhecimento, para que você seja um instrumento do Espírito Santo a ser usado quando você ora, quando você fala, quando você ensina. Por isso que é importante a igreja. Deus usa a igreja para edificação do corpo. Para isso servem os dons da Bíblia, para a edificação coletiva do corpo. E por fim, para terminar rapidamente, a oração aqui é a base da construção da comunhão da igreja. Primeiro, nós vemos no texto que a igreja estava reunida para orar. Qual era o motivo que a igreja se reunia? Para orar. Segundo, quando Pedro e João saem, o nosso texto vai dizer isso. Olha comigo lá, o verso 24. O verso 23. Né? Uma vez solto, procuraram os irmãos. A palavra aqui usada no original é procuraram os seus próprios. Essa expressão está dizendo, e a ideia de que quando Pedro e João foram soltos, eles não pensaram em outro lugar a não ser onde a igreja se reunia. Eles não pensaram em ir em nenhum outro lugar a não ser aonde os irmãos estavam reunidos. Porque se há uma necessidade e a igreja aprende a se reunir para orar, então a igreja vai estar sempre orando. Mas Alex, como que a oração é a base da comunhão? É só porque eles se reúnem para orar? Não. É porque eu me reúno para orar com um grupo de pessoas que crê que nem eu creio, que fala das coisas que eu falo, que pensa como eu penso, que sofre o que eu sofro, que sonha o que eu sonho, que deseja o que eu desejo, e que luta da mesma forma que eu luto. Porque nós somos todos comprados para ser uma só unidade. E essa unidade representa que todos nós falamos, pensamos, desejamos, temos os mesmos jeitos. Nós nos parecemos muito. Você já teve experiência de ir num lugar ou de receber pessoas? Vocês estiveram aqui esses dias. O Eduardo trouxe aqui para vocês conhecerem a namorada dele. Ela é lá do Pará. Pará, né, Eduardo? Paraíba. Lá de cima, lá de longe. Nós temos a Ayla, que faz o IPEM, que é da Bahia. Tanto a Ayla como a Aline, ela chegou lá em Coronel Vivida, nós não tivemos dificuldade nenhuma com ela. O sotaque é meio engraçado. Mas ela falava das mesmas coisas, brincava com as mesmas coisas, faziam as mesmas coisas que nós fazíamos. Nós íamos cantar, ela cantava, nós íamos orar, ela orava, nós íamos falar de Jesus, ela falava, nós falávamos das dificuldades, ela falava, nós falávamos de sonho e projetos, ela também falava, e muito parecido. Então, alguém lá da Paraíba, do outro lado do mundo, quando se encontra com você aqui em Chopinzinho, você olha para ela e diz assim, nossa, parece que eu conheço você há tanto tempo. Sabe por que parece que eu conheço você há tanto tempo? Porque nós somos uma unidade. Nós pensamos, cremos, sonhamos, lutamos, pregamos, vivemos o mesmo Evangelho. Por isso nós aprendemos a suportar, a ajudar, a socorrer, a viver, a chorar, a sorrir coletivamente. A igreja tem essa função. De quando ela se reúne para orar, é porque nós contamos as coisas, bênçãos e dificuldades para os irmãos, porque nós compartilhamos da mesma unidade e por isso temos comunhão. Por isso nós choramos
Por isso nós oramos, por isso nós nos alegramos junto. Unidade. Quando nos reunimos para orar como igreja, nós estamos nos unindo com o mesmo propósito: glorificar, honrar a Deus, mas ajudar um ao outro. Porque a demanda leva à oração, e a oração coletiva leva à comunhão. Para isso, você precisa aprender a estar junto com a igreja para orar. Porque isso gera comunhão. Porque isso é uma ferramenta que Deus deixou para a igreja. E quando fazemos isso, nós estamos edificando as pessoas com a nossa oração. Porque nós estamos confessando. E o simples fato de você vir à igreja para orar, já representa naquilo que você crê. Se você crê que Deus ouve orações, você vem para a oração. Se você crê que Deus muda corações, você prega o Evangelho. Se você crê que Deus abençoa coletivamente a igreja, você vem para a comunhão. O problema não é saber isso. Às vezes isso aqui está aqui. O problema é estar aqui. Viver aquilo que nós cremos. Esse é o grande desafio. Viver aquilo que nós cremos. Amém? Vamos ficar em pé? Pai querido, eu te agradeço muito, porque nós entendemos um pouco mais sobre o papel da oração. E o Senhor instituiu, nos deu acesso ao Senhor como pessoa e como povo, porque devemos usar essa ferramenta tão maravilhosa. Porque quando nós, igreja, oramos ao Senhor, nós vemos a solução, vemos a direção, vemos o cuidado. Nós experimentamos com a oração o que Salmo 23 nos diz, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mesmo quando estamos sofrendo no vale da sombra da morte, podemos contar com a Tua presença, Pai. Deus nos ensina a orarmos mais como pessoas. Deus nos ensina a orarmos mais como família, termos as nossas devocionais. Deus nos ensina mais a orarmos como igreja, a buscarmos coletivamente os projetos e sonhos, a enfrentarmos junto em oração as lutas de cada um e da igreja. Porque é uma ferramenta que ensina, que nos dá vitória, mas também que revela a nossa fé. Abençoa, Pai, essa semana que vai iniciar. Nos dê essa semana na Tua presença, que o Senhor vá à frente de cada projeto, de cada sonho, de cada trabalho, que possamos ter uma semana na Tua presença maravilhosa, contando, vendo, ouvindo o Senhor falar, para que possamos testemunhar aqui coletivamente como igreja, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe, Deus, eu peço, em nome santo de Jesus, amém.